Falando em estudo e leitura, fala um pouco da sua formação para a gente. A minha formação, eu fiz o ensino médio, né, numa cidade de Pojuca, como eu falei, na cidade de Pojuca, que é interior da Bahia. Era um ensino, uma escola de excelência, filantrópica, voltada para alunos que fossem bons alunos de escolas públicas, né, que tivessem com média acima de 8. Só ingressavam na escola os bons alunos das escolas públicas. Nós éramos recrutados nas escolas pelos agentes da Fundação José Carvalho, o nome da instituição era essa. E na Fundação José Carvalho eu fiz informática no ensino médio e cheguei a trabalhar 1 ano e meio como programador de computador, mas assim que eu terminei o curso em Pojuca, eu fui para Salvador e fiz o vestibular para jornalismo, na Universidade Federal da Bahia, na Faculdade de Comunicação. E aí eu me formei jornalista, trabalhei 7 anos consecutivos como repórter, trabalhei no jornal Correio da Bahia, depois trabalhei Primeiro eu trabalhei na Tribuna da Bahia, depois eu trabalhei no jornal Correio da Bahia, ocupando diferentes funções, desde repórter trainee até repórter especial. Ajudei a criar um caderno chamado Correio Repórter, que era voltado para matérias mais investigativas e sociais, e foram matérias que me deram prêmios, né? Assim, eu sempre trabalhei com jornalismo mais social mesmo, de engajamento, né? Um jornalismo mais engajado. Sempre fiz isso e trabalhei 7 anos consecutivos. E nesse período, depois que eu terminei a faculdade, eu fiz o mestrado em estudos culturais, né? Na área da literatura, na área dos estudos culturais em literatura. E comecei a dar aula no ensino superior. Me tornei professor do ensino superior, dei aula como professor substituto da Universidade Federal da Bahia e me tornei depois professor titular das faculdades Jorge Amado, onde, além de professor, eu desenvolvia um programa chamado NMC, era um núcleo de mídia e cidadania. Então a gente trabalhava com populações carentes de Salvador, como é que uma educação para a mídia e pela mídia poderia ajudar essas pessoas a alcançar a cidadania, a ampliar o acesso à justiça. Então, além de dar aula formalmente, como professor, ensinando cultura brasileira e baiana e teoria da comunicação, eu coordenava também esse projeto, o NMC, o Núcleo de Mídia e Cidadania. E atualmente eu faço doutorado em Antropologia do Consumo na Universidade Federal Fluminense. Desde que eu mudei para o Rio de Janeiro, eu continuei minha carreira acadêmica aqui, né, de professor e de pesquisador, digamos assim, e de homem de comunicação, porque eu continuo também trabalhando como jornalista. Eu escrevo uma coluna semanal no Jornal da Bahia, mesmo morando no Rio, eu escrevo para lá. Eu tenho um blog que é super acessado, que é muito acessado, eu escrevo também regularmente. E agora eu sou twitteiro também, além de blogueiro, eu sou twitteiro. Eu tenho muitos seguidores do Twitter, então é uma atividade mais jornalística que eu faço. Essa é a minha formação. Em relação à formação política, a minha formação política, ela começa também muito cedo, porque no interior da Bahia, a Igreja Católica de alguma maneira prevalecia, era mais presente nesses lugares, era o braço da Igreja Católica ligado à esquerda, né? À esquerda política, adeptos da chamada Teologia da Libertação, que aqui ganhou muita expressão através do Frei Leonardo Boff. Então os padres eram todos da Teologia da Libertação e organizaram as comunidades eclesiais de base. Então eu e minha família toda éramos muito ligados às comunidades eclesiais de base. Eu era coroinha, como eu já disse, e além de ser coroinha, eu ingressei na PJE, que é a Pastoral da Juventude Estudantil, e na PJMP, que é a Pastoral da Juventude do Meio Popular. Então, através do livro do Frei Beto, de OSPB, Organização Social e Política Brasileira, eu aprendi aos 13 anos o que era mais-valia. E já articulava essas noções aí marxistas, né, nas reuniões da PJE, da Pastoral da Juventude Estudantil. Trabalhava, que era um trabalho de militância estudantil mesmo, né? Organizar os grêmios, afinal de contas, assim, a ditadura estava acabando e ainda prevalecia nas escolas públicas os chamados centros acadêmicos, os centros cívicos, que eram administrados pelas escolas. E nós queríamos grêmios livres, né? Então a Pastoral da Juventude Estudantil trabalhava muito na conquista dos grêmios livres, da livre expressão nas escolas, enfim. E a Pastoral da Juventude do Meio Popular trabalhava mais com as questões sociais, né? A questão da habitação, a questão de moradia, a questão de sem terra também. Havia a Pastoral da Terra, mas a Pastoral da Juventude do Meio Popular apoiava também a Pastoral da Terra. E a minha formação política começou aí, na biblioteca da Casa Paroquial e no trabalho nas comunidades eclesiais de base e nas pastorais da Igreja Católica.
Depois, quando eu me formei jornalista, o trabalho político era um engajamento como jornalista, como eu falei para vocês, através de matérias sociais, assim, reportagens, chamada reportagem social ou reportagem de denúncia. Por exemplo, eu fiz desbaratei uma quadrilha que roubava o INSS, tinha uma quadrilha montada, eu fiz uma matéria investigativa, eu e Mônica Celestino, que era minha colega, e a gente ganhou um prêmio por causa dessa matéria. A gente chegou até a viajar para o Rio de Janeiro, porque um braço dessa quadrilha agia aqui, a gente chegou a viajar aqui para fazer isso. Então, eu acho que todos nós somos políticos, né? Porque, filosoficamente falando, política é a arte de viver na cidade, de viver na polis. Para você viver na cidade, você tem que se relacionar, você tem que administrar os conflitos. Todos nós somos políticos, nesse sentido amplo. No sentido específico da militância política, eu militei nesse período aí da minha adolescência e depois como cidadão, até o dia em que eu decidi me filiar a um partido.